Fala pessoal, tudo bem? Deu liga na área, de volta. Tá faltando aquela trilha, Valtinho. Aquela The Champions. Será que não vai nos derrubar com essa tua interpretação? O YouTube? Vai derrubar. Não porque a gente tá usando uma música direitos, que não é nossa, né? por direitos, mas pela péssima performance. Acontece. Mas enfim. Uma cerveja verde. Cabe, hein? Episódio 42, tu deu liga, final da Champions League, ou da Liga dos Campeões do Mário Marcos Souza, trabalhou muito tempo aqui na Zero Hora, e era um cara que cuidava muito do modelo, do manual de redação do esporte. E aí ele ficava bravo assim, por que escrevem Champions League? Não é Liga dos Campeões, Champions League é lá na Inglaterra. Eu teimo em escrever ainda Liga dos Campeões do Castilhos, que edito meus textos. Até hoje a gente tira o jejum do título. O Mário Marcos isso é herança. bravo com o jejum. Isso é herança. E ele ainda faz essas reclamações, já não está mais trabalhando diariamente com Mas jornalismo, mas nas redes sociais ele usa para se posicionar pelo bom uso do português, pelas expressões mais claras. Grande jornalista e um cara que era muito cioso assim, do manual de redação. Então, mas acho que Champions League já está referendado. Virou uma marca. A Champions, né? A Champions. Está nos nossos corações. Exatamente. E sábado tudo para, né? Vai passar no cinema, vai passar na TV, vai passar em telão, vai passar em tudo quanto é lugar. Vocês acham de ver o jogo no cinema, hein? Sou contra. Eu assisti Barcelona e Juventus da final de 2015 no Praia de Belas. Era Open da cerveja verde e do salgadinho aquele também. Calma, Pedro. Pedro era do Open cerveja verde do salgadinho. Não. Calma, Pedro. Salgadinho. Esse aí foi depois. Pra quem tá só nas plataformas de áudio, o Pedro fez um gesto muito comum no Uruguai. Isso, nas farmácias lá e tal. E é o Open de salgadinho, que pega do pacote assim, e da cerveja verde. Achei horrível. A cerveja, o salgadinho ou a experiência? A experiência, não achei legal, assim. Bebê sentado naquela poltrona ainda, levanta já toma. Aí tu tá na sala de cinema escuro, fica em silêncio ou não, aí tinha o pessoal tal, e era uma transmissão era na época ESPN, especial para o cinema. E a intenção era ser um pouco mais descontraído e tal. Eu senti a falta da especialidade que tem um jogo de Champions. Então, por todo esse contexto, eu não gostei. Prefiro ver em casa. Certa vez, ou no estádio, né? Se não tiver experiência. Há muito tempo, mais de 10 anos, eu trabalhava como coordenador ali na Zero Hora e veio uma pauta que era do jogo, acho que foi a primeira ou segunda vez transmitido no cinema. E aí a gente fez matéria, chamando as pessoas e tal. Deu tudo errado. As pessoas não conseguiram ver o jogo. É um grande problema dos canais de televisão, por isso que o Pedro citou uma experiência que eles fazem uma transmissão especial, que pelos equipamentos que os cinemas utilizam, eles não podem usar o mesmo sinal da transmissão que a gente vê na TV. Então tem que ter uma segunda equipe para fazer uma segunda transmissão, toda especial para veicular nos cinemas. E futebol não combina, né, com silêncio, com sala escura. Eu, particularmente, eu gosto de ver futebol sozinho. Na minha casa, sozinho. Não gosto de gente em volta, conversa. Eu gosto de sentar. E quem assiste comigo sabe disso. Então, assim, vamos fazer um churrasco para ver a final. Não. Eu vou depois da final e eu como o churrasco. Não, porque senão não presta atenção no jogo. Não dá para ver o jogo direito. Não dá para ver o jogo. Tu tá ali pelo churrasco, mas enfim... Falando em churrasco, vamos chamar o cardápio do dia, o nosso índice? Suculento cardápio de hoje. Suculento cardápio. O PSG e o título inédito. A Inter quer levar o Tetra para Milão. E nós teremos um mano a mano. Os vizinhos aqui, ruidosos, barulhentos, sul-americanos do mapa da Copa, fizeram um mano a mano. E aí eu levei para um programa de grande audiência no rádio. De Inter e Bahia. De Inter e Bahia. Fui ridicularizado. Tô magoado. Muitos jogadores do Bahia. Deu 6-5. E o bom, né, Léo, é que enfim, a gente pode falar deles, porque dessa vez a gente não estava presente. A gente não estava presente. E, enfim, mas o mano a mano dos guris ficou muito bom. Ficou muito bom e a gente vai ter o nosso mano a mano aqui. Paris vai ter finalmente um time campeão da Liga dos Campeões, um time da primeira prateleira da Europa. Eu ia trazer minha camisa do Paris Saint-Germain, não trouxe. Embora ao longo da vida eu tenha um pouco mais de apreço pela Internacional, principalmente pelo Ronaldo, né? Eu sou criança da década de 90
Então, Ronaldo era a referência para mim e a Inter de Milão ali do Ronaldo era uma referência. Mas eu passei a gostar do PSG recentemente, por causa do Cavani, né? Sempre seguindo os uruguaios e tal. Então, eu acho que o PSG está merecendo esse título. Gosto muito do Luiz Henrique. Ele conseguiu dar uma cara diferente a esse time, né? A gente falou outras vezes já, né? De um PSG sem tantas estrelas assim, mas com muito investimento em jovens jogadores a partir da direção do Luiz Campos e centralizando tudo no Dembélé. Eu acho que dessa vez vem o título inédito. O que tu acha, Torre? Eu acho que é merecido o trabalho do Paris, sabe? A questão de perder as grandes estrelas, eu acho que não foi só perder, foi abrir mão mesmo. Eles abriram mão de Neymar, Mbappé, de Messi, às vezes não por desejo próprio, mas eles conseguiram trabalhar com isso. Então, uma fase inicial da Champions bem complicada, né, que muitos duvidavam, mas o time se encontrou, a ida do Dembélé para o centro ali do ataque deu uma cara nova, o meio-campo entrosou, os laterais jogando muita bola. Eu tô muito confiante que o PSG consiga fazer um jogo muito melhor do que a única final que eles fizeram, que foi uma boa final, que tiveram chances, mas agora eu acho que eles vão ter a torcida, que é uma torcida fanática, que tá obsessiva por esse título, e tem boas peças para bater de frente contra essa Inter de Milão, que eu acho que muita gente tá tratando como azarona, mas também não é, né? Tá longe disso. Seria, Castilhos, a entrada de Paris no circuito das grandes cidades com grandes clubes? Seria o segundo clube da história da França a conquistar a Liga dos Campeões. O primeiro paramos no Tribunal de Justiça, né? Deu zebrinha. The Champs reclama até hoje. Deu problema. Teve um problema. Não, mas o título é reconhecido. Mas embora tenha tido problema. Mas o problema foi no Campeonato Francês. Isso. Que foi comprar. A gente tá falando do Olympique, 92. Contra o 93, contra o Parma. 93. Ganhou a final. Conquistou o título, mas antes do Campeonato Francês teve um caso de suborno, Bernard Tapie, que depois veio a ser primeiro-ministro da França, era dono do Canal Plus. Bernard Tapie teria comprado um jogo do Valenciennes. E o jogador que teria se vendido era o Burruchaga, que fez o gol da final de 86 da Copa do Mundo. Eu acho que por isso também esse título da Argentina de 86 tem que ser questionado. Tu acha? Eu vou falar só isso, porque senão ele entra. Claro. Se eu falar de novo, ele entra. E ele nasceu em 86, né? Ele tem Então, esse símbolo nele. Assim, né? Mas enfim. Nasceu em Buenos Aires também. Isso, Não, nasceu em na Sarandi. província de Maquiné. Maquiné. Não, ele cresceu no bairro de Sarandi. Isso. Você vai falar que estamos falando do Munari ou não? Do Arsenal. Gastamos uma vida Um já. abraço. Só fala uma. Eu espero que o PSG não vença essa Liga dos Campeões. Vou ser contra vocês. Apesar da história do Luiz Henrique, que é uma história maravilhosa, que por esse lado a gente até acaba meio que torcendo para eles, assim. Mas quando o PSG nasceu, a Inter já tinha 2 títulos. Eu acho que tem toda a questão da grana e tal, com o Mbappé, saíram as principais estrelas, mas o PSG montou um clube, uma equipe que também não é barata. Né? Não, só é agorizar. O Doué, 18 anos, custou uma fortuna. Então é que saíram Mbappé, Messi, Neymar, e a gente começou a pensar, peraí, esse time é barato, mas não é bem assim também. Então eu espero que por questão de tradição que a Inter seja tetra. Não estou muito contente se o PSG ganhar. Não vou ficar muito contente. É um novo mapa, né, Valtinho, do futebol que pode se desenhar. É um time menos estrelar, assim, em relação a outras equipes que o PSG montou. Mas eu concordo com o Castilhos. Falta um pouco, assim, de conexão, de tradição para esse PSG. Assim como falta para o City. Parece que eles não estão no lugar deles, assim. Tu acha artificial? Me parece artificial. Embora esse time seja talvez menos artificial do que outras versões do PSG, ainda não é um time de uma construção de trabalho a longo prazo, né? No sentido de que eles estão reformulando agora. E a gente vê a Inter como um trabalho mais longo, de menos custo, garimpando um pouco mais, de crescimento, né? Outra vez, depois de ter tido um período de baixa, de domínio na Juventus, na Itália. Então, não vejo muito assim a cara do PSG com a Europa, mas é legal ter um time de Paris sendo postulante à Liga dos Campeões. Daqui a pouco, se for campeão, vai ter festa pela Champs-Élysées, com a Torre Eiffel ao fundo, Arco do Triunfo. Nesse sentido, assim, como imagem, vai ser bacana. Mas ainda não vejo que casa muito a Liga dos Campeões com PSG e Paris. Parece que o glamour de Paris não combina com futebol.
Paris não é uma cidade do futebol, mas é uma busca do... E a escolha da Qatar Investment por Paris é justamente isso. Era a grande cidade que não tinha um grande clube. Vamos lá, as capitais europeias do futebol. Londres, Tem vários. Madrid, Milão não é uma capital, mas é uma capital do futebol. Falando de capital do futebol. Isso. Barcelona. É isso. Faltou alguma? Mas Talvez até o país, né? A gente pode ver. O PSG, Lisboa foi com o Benfica lá atrás, mas perdeu peso. Amsterdã, o PSG ali. tá Amsterdã o PSG foi. tá na segunda final de Champions. A gente falou do título do Olympique Marseille. Tem 2004 que o Mônaco perde pro Porto. Tem mais alguma final de francês? Não, o Lyon chegou algumas vezes, acho que semifinal. É. talvez. O Mônaco chegou em semifinal. O Lyon nos chegou anos não, 90. mas final final- de 19 e 20, que o PSG foi finalista. Isso. E teve o Mônaco do Leonardo Jardim, Perdeu que foi pro Bayern, semi. né? Foi semi, né? Esse Mônaco do Leonardo Jardim, eu acho que também, né? Que é o do Isso. Mbappé. Isso. Mas assim, de finais estamos falando de 4, né? A segunda do PSG, uma do Mônaco e uma do Olympique Marseille. Quantos italianos chegaram? Bom, a Inter tem 3 títulos. É a 7ª final. né? Mais os do Milan, da Juventus, enfim. Mas Sampdoria tem final, Sampdoria Roma tem final, Roma, enfim, é uma tradição completamente diferente. Então, até nesse quesito, né? O futebol francês também não tem a Porque o tradição. futebol francês é muito mais identificado com a seleção do que com os clubes do país. Sempre tiveram bons jogadores franceses, mas nunca os times locais se destacaram tanto. O Platini cenário europeu. o cara pela Juventus, né? Até porque a liga francesa das top 5 ela é a 5ª, né? É. Ela é a mais fraca. E agora tá com problemas seríssimos a liga francesa. A liga... Primeiro eles venderam as transmissões para a Amazon por 600, 700 milhões. E aí eles disseram, o próximo contrato, que estava encerrando agora, 2024, é de 1 bilhão. É 1 bilhão e não tem negócio. Porém, foi passando o tempo, a Amazon não apresentou uma proposta de renovação e acabaram vendendo para a DAZN e alguns jogos para Bein Sports, que é do mesmo grupo do PSG, né? Do Qatar, do governo do Qatar, que é do Al Jazeera e da Bein e do PSG. E eles bateram em 640 milhões. O que aconteceu? No contrato com a DAZN tem que, se não atingir um número mínimo de venda de pay-per-view, a DAZN pode pular da barca, pode interromper o contrato, rescindir sem nenhum problema. A Federação Francesa está pensando em criar uma nova liga, capitaneada por ela, e vender o campeonato, né, com os clubes participando, mas vai ser da federação. A França virou um grande celeiro formador de jogadores. Sim. Sempre foi. Sempre foi, e por um projeto que inclui Estado e inclui federação, não só com Clairefontaine, mas também com campos na periferia de Paris, que é onde estão os descendentes de africanos. Dali saíram muitos jogadores e muitos nem jogam pela França. O Mahrez, por exemplo, joga pela Argélia. Enfim, começou a formar muito, mas esses jogadores não ficam muito tempo nos clubes franceses, né? Eles são quase como um mercado formador e vendedor, como o brasileiro é. E isso faz com que a liga fique muito fraca. E aproveitando o gancho, Léo, que a final é em Munique, o PSG se inspira um pouco no Bayern. O Bayern, ele é o principal time da Alemanha e ele capta, muitas vezes, dentro do próprio país, né? Ou capta em cenários europeus jogadores muito jovens. A gente vai ver o time titular, o Donnarumma, ele já estava no Milan, o Hakimi já tinha uma história, mas aqui o Pacho é um equatoriano do Del Valle que estava no Frankfurt, um time menor no futebol europeu. O Nuno Mendes é jovem também, vai lá em Portugal e tira o cara do Benfica. O João Neves, eu acho que ele era do Sporting ou do Benfica também. O João Neves era do Benfica. Do Benfica também, mais um jovem que vai lá, paga uma fortuna pelo João Neves. O próprio Doué, se eu não me engano, era do Lille, pode ser? Ele tira do time francês, 18 anos. Vai lá e pinça o cara. Sem contar outros, Barcola do Lyon. Enfim, os que estão no banco também, tem outros jogadores que foram... O próprio Beraldo, né? Um jovem que vai lá e pinça no futebol brasileiro, que é o reserva do Pátio hoje. Então tem muito dessa filosofia de pinçar jogadores jovens e desenvolver caras que o PSG tem essa condição. E essa é uma preocupação da Federação Francesa, porque o PSG ganhou 11 dos últimos 13 campeonatos. Então a supremacia, o campeonato... E era para ter ganhado os 13 dos 13, pelo que investe. Exato. E assim, o campeonato esse ano foi decidido na 28ª rodada, né?
São 30 e... Eles são campeões agora. O PSG conquista o título de maneira invicta quando ele é campeão, depois perde 2 partidas quando já tinha tá de ressaca, vencido. Né? E agora, no final de semana, ganhou a Copa da França. Né? Então essa supremacia incomoda. Esse movimento do PSG, ele é um pouco comum nesses clubes super endinheirados. O Chelsea fez isso, né? No primeiro momento, tu contrata jogadores ali de 20 e muitos anos, 27, 28, que estão no ápice da carreira, paga muito caro. E depois tu começa a seguir gastando, mas contratando jogadores mais jovens para tentar ter uma sustentabilidade e uma duração de time maior. É um processo que outros clubes já passaram, que o PSG também está fazendo e está dando agora mais resultados nesse segundo momento. Rapidamente, no livro do Ancelotti, que pela tua matéria, aliás, muito boa tua matéria, o perfil do Ancelotti no final de semana, eu vi que tu já leste o livro do Ancelotti. Li algumas partes, boas partes. E aí tem uma parte que trata da passagem dele pelo PSG, que é um relato do Ibra. E ele também trata em alguma parte. E ele diz que quando ele chega no PSG, porque ele sai do Milan e vai pro PSG, e ele se surpreende pela pouca estrutura. Esse cara chega, eles que ele e o Ibra brincavam assim, mas onde é que a gente veio se meter? Olha isso aqui, mas não tem isso. Ele disse, o CT era pequeno e não tinha um restaurante para os jogadores almoçarem. Então eles não tinham um restaurante para os caras almoçarem para tomar café da manhã. Os jogadores chegavam meia hora antes, terminavam tendo cada um ia para o seu lado. Aí eles que construiu toda a estrutura do PSG, e o próprio Ibra disse que quando o Ancelotti começa a balançar no cargo, eles ficam sabendo, porque o CT era muito pequeno. Então todo mundo se falava com todo mundo. E assim, o que me chamou a atenção é a estrutura que eles encontraram no PSG. E é o primeiro técnico dessa era do Qatar, 2008. Então é um clube que ele foi praticamente reconstruído, né? E talvez construído agora... no caso, porque já era tão pequena a estrutura, exato, que não... É construído. Então assim, agora, nesse padrão de superclube. E agora, 2008, estamos falando de 17 anos. 17 anos. 17 anos. Então talvez tenha chegado o processo tenha finalizado esse processo de maturação. E nenhum desses clubes ricos, novos ricos, foi campeão num período curto de tempo. Não. O Chelsea penou bastante, o City penou ainda mais, o PSG está penando. Que não basta ter dinheiro, né? Não basta ter dinheiro. Tu tá saindo de uma prateleira média, como são esses 3 times que tu disseste, para uma prateleira dos tops, onde está o Real Madrid há 100 anos, onde está o Barcelona. Tu tem que ganhar um DNA, né? Exato. Deixar de ser tem que criar um DNA. Exato. Chelsea faz a final de 2008, perde para o Manchester United, vence em 2011 o Bayern de Munique na sua segunda final. O City faz uma final com o Chelsea em 2021, perde, e depois em 2023 vence a Inter na sua segunda final. Com uma diferença que eles tiveram uma liga nacional muito mais disputada, que o PSG não teve. Isso eleva a régua. Mas só pela coincidência o PSG está na segunda final. Exato. Seguindo aqui, gurizada, a Inter. Aí é tradição, né? Tradição, tradição e trabalho. Também, né? O trabalho do Inzaghi é bem bacana. A gente falou do Luiz Henrique, tem um perfil feito pelo Torre do Luiz Henrique em GZH, quem quiser acompanhar. E tem um do Simone Inzaghi feito por mim. Esse eu não li. Que também tá bacana, humildemente falando. É um trabalho de um técnico que tem uma história muito peculiar. Tem um irmão que é mais famoso, o Pippo Inzaghi. Que era para ser mais famoso como técnico também, mas não se firma no Milan. O Simone Inzaghi entra como interino na Lazio, pro lugar do Pioli, troca a temporada, era para vir o Bielsa vem, mas briga com o pessoal da Lazio Bielsa, antes. mas isso é raro, né? É raro, uma das primeiras brigas do Bielsa. E ele entra assim... Olha, perdemos o Bielsa e temos que ocupar o espaço. E aí contratam o Simone Inzaghi, que vai bem na Lazio, para os padrões da Lazio, e começa a galgar sonhos maiores através da Inter de Milão. Foi campeão italiano, já chegou numa final de Champions League. Ele faz um time que é bastante adaptável, joga sempre com 3 zagueiros, mas se precisar propor jogo, consegue. Se tiver que jogar contra uma equipe... tecnicamente mais forte e ser mais reativo, também tem essa capacidade. Então é um time bastante competitivo. Perdeu o campeonato italiano por um detalhe para o Napoli. Foi um vacilo, né? Acho que a diferença foi o Napoli não ter uma competição europeia no seu calendário. E isso prejudicou um pouco a Inter. A Inter perdeu 2 jogos seguidos na reta final ali, para o Bolonha e para Roma. E isso acabou decidindo o campeonato. E é um time que não é um time
tão estrelar assim como o PSG mesmo, como a Juventus. Até porque não tem o recurso que tem, por exemplo, o Real Madrid, o próprio PSG. Se for ver, assim, o cara do time é o Lautaro Martinez, que, por exemplo, ele não é uma unanimidade na seleção argentina. O Mkhitaryan, eu me lembro, na Premier League, no Arsenal... E depois no United. Quanto tempo atrás? Estão falando de 15 anos. Mas a Inter de Milão, eu acho que se a gente for pegar esse sistema do 3-5-2, é o time que melhor sabe executar no mundo inteiro esse sistema. E quando tu executa um sistema com 3 zagueiros da forma que eles executam, com alas atacando a todo momento do jeito que atacam, é muito difícil tu parar. Porque tu tem uma defesa muito forte, que foi vazada muito por mérito do Barcelona, né? Mas o ataque também é muito difícil de parar, é muita opção. O meio de campo, os 3 jogadores ali estão talentosos. E se a gente comparar o time de 23 pro de 25, o time melhorou. Até eu tava falando com o Jean Oddi para uma matéria que vai pro ar em GZH, ele reforçou isso. O elenco melhorou bastante. São 4 mudanças que deve ter para essa partida. Tu tem o Thuram, que é um centroavante que tá em melhor fase que o Dzeko. Tu tem o Sommer no gol no lugar do Onaná, que a gente sabe que qualquer momento pode entregar. Naquele tempo ele tava bem, né? Tava bem. Enganou o United. Saiu o Brozovic e entrou o Mkhitaryan. Que já era reserva. Né? Com o Çalhanoğlu indo mais recuado. E tem uma dúvida ali na zaga, que pode ser o Darmian ou o Bissek. Se for o Darmian, era da final. Isso, daí vai manter, daí 3 mudanças. Mas enfim, é um time que mantém basicamente a mesma base e melhorou, na minha visão. Então tem muitas chances também de vencer esse título, porque consegue se entender melhor em campo e achar soluções ao longo do jogo. Eu acho que o duelo contra o Barcelona mostrou isso. Porque o Barcelona tinha tudo para amassar aquele duelo, né, na semifinal. E não conseguiu. Eu acho que a Inter tem 2 laterais que são a alma desse time, né? O Dumfries, o jogo lá do Montjuic, ele foi muito bem, fez 2 gols, inclusive. E o próprio Di Marco também, é o cara da lateral esquerda, é muito legal de ver ele jogar. São 2 caras que jogam o tempo inteiro, batendo e voltando. E o Bastoni, o zagueiro pelo lado esquerdo, é muito técnico, é muito legal de ver ele jogar também, porque a gente vê a Inter da Champions um time mais competitivo, um time que tem que se fechar quando tem que se fechar contra o Barcelona e tal, mas no campeonato italiano, como o Walter falou, ele é versátil, a Inter joga, então se o Bastoni tem que sair jogando, ele sai jogando, conecta com o meio campo também. Então o Inzaghi sabe fazer esse time jogar, principalmente pelas peças que ele tem, né? Tem um zagueiro muito bom. Se tem o Luiz Henrique de um lado, tem o Acerbi do outro, como história de vida. Isso aí, né? Superação, o cara veteraníssimo. O cara veterano que teve problemas com o alcoolismo, teve perdeu o pai. Teve 2 câncer, teve um câncer no testículo, operou. Aí depois voltou o câncer, ele operou de novo. E ele disse que é por causa desse câncer que esse câncer meio que deu vida para ele, porque ele estava muito forte no álcool, falava que ficava em festa até 7 da manhã e ia bêbado treinar e tal. Eu até separei uma aspa para ele falou assim, o câncer foi minha sorte, agradeço a Deus, um dia comecei a gritar, saia do meu corpo, mas seguia tendo a minha vida normal, noites, bebidas e tudo mais até as 7 da manhã. E ele acaba agradecendo esse câncer, assim, que foi o que ajudou ele a largar o álcool e a voltar. Ele que fez o gol da classificação, cara. Um momento emocionante. É mais uma história, né? Nessa final. Assim como a do Luiz Henrique também é uma história. Eu acho que são 2 histórias muito fortes de superação, assim, de perseverança, né? E o Luiz Henrique pela perda da filha, né? De 9 anos. E foi fulminante, né? Muito rápido. E a forma como ele lida com isso, assim, a naturalidade com que ele lida e a forma como ele encara isso, assim... chega de arrepiar, assim. A gente tem filhos, assim, tu fica te colocando no lugar dele, é algo demolidor. E o Acerbi é a questão do pai, né? A referência do pai, ele perde a referência do pai e aí aquela base some e ele busca refúgio no álcool. São histórias de fragilidades humanas, né? E é interessante ver que a carreira dele, ele começa no Pavia, passa pelo Regina, Gênova, Kievo. Aí ele chega ainda jovem em 2012 no Milan e ele fica só 6 meses no Milan. Aí começa a ser emprestado de novo Genoa, Kievo, Sassuolo, até em 2018 ele ser comprado pela Lazio. E a gente está falando de um cara de 37 anos, então a 7 ele já tinha 30 quando ele é comprado pela Lazio, né? E é ali que ele começa, ele conhece o Inzaghi e aí ele vai para a Inter, depois ele volta para a Lazio e aí, enfim ele é adquirido pela Inter, já veterano, por 3 milhões e meio de euros, né? Em 2023. E então ele, em alto nível assim mesmo, ele tem uma boa temporada no Sassuolo para chegar na Lazio, na Inter, mas isso já com 30 a mais, né? Por isso, justamente por todos esses problemas, né, que passou. Nos times que a gente tem listados aqui, uma curiosidade, nós temos 2 sul-americanos, né? É raro, um equatoriano e um argentino.
O argentino que é o craque do time, um dos craques. E tem o Carlos Augusto, brasileiro, reserva do... E o Beraldo desculpa, o Marquinhos, 3. Tem o Marquinhos. Marquinhos que é o único remanescente. Nós não somos sul-americanos, somos brasileiros, né? Marquinhos que é o único remanescente da final de 2020 desse PSG, né? Pra tu ver como Isso, mudou muito tremenda. o time de 5 anos pra cá. Mas são poucos sul-americanos, né? Num universo de 22 jogadores. Rapaziada, seguindo, podemos começar? Bora. Prontos? Momento de tensão. Momento de tensão. Vamos pro mano a mano da final. Acho que é só pra gente explicar, né? Como Parece o Fabiano Ruiz contra o Bastoni, explica aí. Porque são esquemas diferentes, né? A Inter joga num 3-5-2, enquanto o PSG num 4-3-3. Então tivemos que fazer algumas adaptações, né? Um volante vai ter que... Não encaixa na frente nem atrás. Um dos volantes do PSG vai ter que disputar com o Bastoni. E aqui tá o Mkhitaryan contra o Kvara, né? Que o Mkhitaryan, o meia mais avançado, ele entra ali como uma espécie de atacante ali num trio. Então a gente teve que fazer adaptações, não é culpa nossa. Não, mas... porque o mano a mano, eu tive que explicar isso hoje num programa de alta audiência que eu participo, com o qual estou muito magoado pela forma como trataram o mano a mano dos vizinhos barulhentos aqui da América do Sul. Porque eles queriam assim, mas o melhor dupla de volantes é o mano a mano Inter e Bahia. Fernando e Caio Alexandre. Eu expliquei, não, gente, é que o mano a mano, embora alguns já tenham feito 412 mano a manos, é um volante com volante. Não tem como tu escalar o time que tu quer. Sim. Entendeu? Tipo assim, é o Walter com o Castilhos e o Pedro com o Torre. Não tem como tu fazer diferente, porque não é posição. Eu não posso botar um ponteiro com outro ponteiro pra montar um, entendeu? Não. A gente até colocou o Bastoni, que é o zagueiro mais... que eu tô magoado, né? Sim. É o zagueiro mais técnico, tem um passe melhor com um volante, né? Ele poderia atuar um pouco mais avançado, mas o esquema não permite. Antes do mano a mano, lembrando que quem está nos assistindo pelo YouTube, que assine o canal de GZH, deixe o joinha lá, compartilhe, coloque lá para receber notificação sempre que um vídeo novo estiver no ar. E para quem está nas plataformas de áudio, como Spotify... Como é que é? Spotify, 5 estrelas, né? Também ativa o sininho para receber a notificação e nos segue, né? E também compartilha com os amigos, né? E quem gostar mesmo do Deu Liga, ainda pode ir nos episódios passados, tem um só sobre o PSG e um outro só sobre o futebol italiano. Imagina, dá para passar 2 dias colados, né? Nós estamos no episódio 42, né? Dá 2 dias. 2 dias ouvindo. O Castilhos, por exemplo, que sai daqui do prédio da Zero Hora e vai correndo até a Benjamin Constant. Vou de bicicleta agora, tive que operar o joelho. Bota o fonezinho no ouvido e vai ouvindo. É sempre bom. Né? Eu fazia muito escuta isso. Um na ida, outro na volta, em 20 dias tá resolvido. Barbado. Né? E o pessoal pode nos mandar sugestão também de tema, né? Pode. Às vezes a gente tá precisando de tema. Agora tá quente o final da temporada. Ou contar como eles ouvem o programa, né? Em quais Também. condições, na bicicleta, mas a galera, academia, no banho. A galera do Deu Liga é muito proativa, cara. A galera sugere, participa, é muito legal. É uma relação muito legal. Mas vamos lá, gurizada. O goleiro é Donnarumma ou Sommer? Essa aí é pole de 10. Eu vou anotando. Pedro? Donnarumma. Esses dias eu joguei FIFA com PSG, Donnarumma me ferrou, mas na realidade... Eu vou de Donnarumma, tá numa temporada em alta. Donnarumma também. Parte da campanha do PSG se deve ao Donnarumma. Ele fez alguns milagres nas partidas decisivas da Champions League e por isso eu escolho ele. Eu sempre quis fazer esse papel de mediador no Mano a Mano, eu sempre sou participante. Donnarumma, unanimidade. Tu desempata nela. Eu sou o cara que desempata. Hakimi ou Dumfries? Dois dos melhores do mundo, hein? Essa é boa. Complicado, hein? Eu gosto muito do Dumfries. Desde a Copa do Mundo de 2022, ele com a Holanda, que ele jogou bem, chamou atenção, assim. O Hakimi é bom também, mas eu vou com ele. Eu vou com o Hakimi, pra mim é o melhor lateral direito da temporada. Eu vou com o Hakimi também, às vezes o PSG fica até meio desequilibrado pelo lado dele, porque ele é muito decisivo. Tô com o Hakimi. Eu vou com o Petrus, eu vou com o Dumfries pra fazer também o mediador. Agora o Léo vai ter que trabalhar. Eu gosto muito do Hakimi, mas me impressiona a potência física do Dumfries. Cara, ele atropela. É uma fortaleza. O cara faz gol de cabeça ainda, chega na área e chega firme na frente, e a ideia de botar como ala potencializa tudo que ele tem de melhor, né? Podia botar ele pra brigar com o Duê lá na frente, se precisasse Exato. No mano. Porque ele é um ponta, basicamente. Ele é um ponta. Marquinhos ou Bissek? Aqui é Marquinhos, né? Vamos ser clubista, fanista. Acho que esse também vai ser fácil, Marquinhos. Tô com Marquinhos. Pacho ou Acerbi?
Vamos com a Sérvia para a história de vida. A gente fez toda uma narrativa aqui que é a história... Não pode ser só o fator técnico, afinal ela envolve outras coisas também. Eu vou votar no Acerbi para combinar melhor com o meu outro voto depois. Para a zaga ficar encaixada. Tá fazendo que tem teus amigos naquele outro programa. Aí. Porque para jogar com o Pátio depois de ter 2 zagueiros canhotos, só o Grêmio sabe jogar assim, só o Mano Menezes sabe fazer e isso. Tem até, né? Tem que ter um zagueiro que afina e o outro que... o Acerbi é o outro. É o que engrossa. O que engrossa. Eu vou no Pátio porque é um zagueiro um pouco mais técnico. O Acerbi é um zagueiro... É que o italiano tem assim, ou são zagueiros técnicos e bonitos, como Nesta, Cannavaro... Maldini, ou são feios e grossos, como Bergomi, Materazzi, Acerbi, Bonucci. E tem o Baresi, que não é nenhum nem outro e é o maior de todos. E é o cara que se machucou na abertura da Copa e jogou a final fazendo uma artroscopia. E isso em 94. Isso. Então, mas ganhou a Sérvia. Nuno Mendes ou Di Marco? Di Marco. Cara de mal, tatuagem. Pra mim é Nuno Mendes. Aquele ataque e defende, acho que o Di Marco não faz isso. Acho que o Di Marco é muito bom defensivo, mas ele dá uma engrossada no ataque, ele tem alguns problemas. Mas o Nuno Mendes é mais completo, eu acho. Eu também acho, vou com o Nuno Mendes dessa. Eu concordo, vou com o Nuno Mendes. Nuno Mendes. Fabian Ruiz ou Bastoni? É aí que entra, né? Porque a gente tá tratando de um volante e de um zagueiro. E eu mostrei minha admiração pelo Bastoni aqui, que não é bonito, mas é técnico, e é um bom zagueiro canhoto, e vai encaixar com a minha zaga, que tem 3 zagueiros. Por isso que eu votei no Di Marco e no Dumfries, né? Sim. Pra ter 2 alas a todo momento. Eu acho boa essa ideia do Pedro. Né? Aliás, eu só botei no Marquinhos. Laranja com maçã. Mas até pensando nesse esquema ali com 3 zagueiros e os alas atacando, dá pra fazer essa do Bastoni entrar, porque o Fabian Ruiz, eu também não sou muito fã dele como um volante. Ele encaixa bem no PSG, mas também nunca foi tudo isso. Ele foi o melhor jogador da Espanha na Euro. Jogou muito a Euro. Melhor que o Yamal, melhor que todo mundo. Aquele jogo da seleção contra da semifinal contra a Holanda. Brasil e Espanha, ele acabou com o jogo. Também. Ele acabou. O 3x3, né? Ele é muito bom jogador. Mas eu acho que no PSG não tá indo muito bem também. Eu vou com o Bastoni. Bastou. Vocês querem 3 zagueiros, né? 3 zagueiros. Retranqueiros. João Neves ou Barella, o meio-campista com nome de padaria? Essa é boa, porque o João Neves eu acho que ele tem um potencial de ser melhor que o Barella, né? Só que atualmente o Barella... Mas a final é no sábado. Eu sei, então, como a final é no sábado, eu vou com o Barella. E eu tenho um palpite, se a Inter for campeão, o gol vai ser do Barella, o gol do título. Imagina. E de noite vamos comer Barilla. Essa é a ideia. Barella e Barilla. Barella? Barella. Com Barella também. Vou com o Barella, ele é um pulmãozinho no meio de campo, joga nas 2 áreas, gosto do trabalho dele, vou com ele. Rapidamente, a gente dando uma passada aqui, tem uma seleção italiana chegando aí, né? Será que vamos pra Copa? Acho que o problema da Itália tá lá na frente. Acho que nunca... Sempre teve nomes do meio pra trás, mas na frente anda bem difícil. Eu fiz a matéria do Simone Inzaghi, que jogou 3 jogos pela seleção italiana. Ele tinha ali Luca Toni como concorrente, Del Piero, Totti, o Filippo Inzaghi, Iaquinta, que é um pouquinho mais abaixo, Vieri, e hoje tu não consegue ter uma linha de frente italiana com esse peso. A Itália daria a vida pelo Iaquinta no ataque. O argentino... O Iaquinta tá com um probleminha com a justiça, né? O argentino lá é o centroavante titular, né? O Retegui. Que era do Tigre, né? O Boca emprestou pro Tigre e não tinha espaço no Boca. Vitinha ou Calhanoglu? Vitinha. Um de Vitinha. Bom jogador, né? Eu acho que o Calhanoglu tem o fator bola parada, né? Que é importante. Quem sabe na bola parada, mas... Com as 2 pernas, né? Bate bem com as 2. Mas o Vitinha é o pulmão também desse meio de campo do PSG. É muito liso também, eu vou com o Vitinha. Assim como falamos da seleção italiana, temos uma seleção portuguesa. Sim, com essa muito já mais potencial. solidificada. Seleção sub-20. Agora aqui é pra derrubar, né? O apresentador. Cavaraxtélia ou Mkhitaryan? O Giorgio contra o... Armênio. Vou com o Kvaratskhelia. Eu vou com o Kvaratskhelia. Que é um dos grandes saltos de qualidade desse PSG. Ele faz o começo da temporada no Napoli, vai muito bem, já vinha bem. Briga lá com o De Laurentiis, ele força a saída. Mas ele arriscou, né? Porque em Napoli não se briga muito com os poderosos, né? Não é uma boa ideia, aconselhável.
Mas ele fez esse movimento arriscado e acho que o PSG ganhou muito com a presença dele. O que ele fez contra o Liverpool no jogo de... Aliás, o que o Alisson fez com ele no jogo de ida é incrível mesmo. Cara, ele teve 3, 4 chances claras que ele mesmo criou. Sim. E o Alisson acabou parando ele. Assim, agora é uma loucura, né? Porque é um georgiano. E ele está jogando, ele chega e sai jogando naturalmente. Ele sai do legal Napoli, de ver ele jogar, muito vai técnico, jogando naturalmente. E a chegada dele é fundamental pro Dembélé ir pro meio, né? Como um centroavante, porque tem muitos pontas e não tinha um cara para jogar no meio. E o Gonçalo Ramos não estava bem. E essa é a maior geração georgiana da história, tanto que disputou a Euro na última edição. Goleiro Mamamashvili, do Valência. O Mikataudzi, que foi pro Lyon. Não, passa. Essa geração georgiana. Que eles estejam na Copa. Pode ser, né? Eu queria ver os nossos narradores narrando da Geórgia. A Geórgia estava na chave de Portugal, né? Complicou Portugal na Euro um pouquinho. Sim. Né? Maravilha. Turquia. Né? Doué ou Martínez? Lautaro Martínez. Eu vou com Lautaro Martínez porque ele talvez seja o principal jogador da Inter de Milão, o mais identificado com esse time hoje em dia. Até se criticou um pouco ele no começo da temporada, demorou um tanto para engrenar. Se perguntou onde é que estavam os gols do Lautaro, mas depois voltou a ser o principal jogador da equipe, por isso que eu vou com ele. É o maior artilheiro da história da Inter de Milão em Liga dos Campeões, 21 gols em 57 jogos, tem mais gol que o Adriano, tem 18, o Mazzola tem 17. Eu vou com ele também. 2 brasileiros. Dois brasileiros. Perdemos pro Argentina. Capitã, né? Capitã. Pode levantar taça com o Lautaro Martínez. Até meio estranho, assim, um atacante. E ele estava praticamente fora do jogo da volta, né? Ele foi muito no sacrifício. No jogo da ida, ele chega... Eu acho que não, ele não chega a sair, né? Mas ele cai, ele sobrevive aquilo ali. No jogo da volta ele sofre pra jogar, mas não... Uma semana, Divo. Sim. Eu acho que ele consultou com o fisioterapeuta do Bright White. E até porque a Inter não tem muitos atacantes, né? O outro argentino, o Joaquim, sim, que tava para vir pro Inter. Correia. O Joaquim Correia é a opção pro Turran, pro Lautaro, então baixa muito o nível. Tanto é que ele tá para vir pro Inter. Então. Tem o Taremi também. Também. Então o Lautaro vai no sacrifício. O Taremi tem uns 35? É o da Argélia, né? Não, ele é do Irã. É verdade. Eu acho que ele é do Irã, que tava no Porto. Mas eu vou de Lautaro também, né? Estamos facilitando a vida do mediador. Muito bonzinho. Sem polêmicas. Essa talvez tenha alguma discussãozinha. Dembélé ou Thuram? 2 jogadores de características diferentes. Da mesma seleção. Da mesma seleção. Acho que o Thuram mais forte fisicamente, mais diário. O Dembélé mais rápido, mais de movimentação. O Dembélé tem uma expectativa muito maior em relação a ele por ter jogado no Barcelona, por ter sido um jogador que se esperava ser uma referência e encontra isso num momento um pouco mais adiante da carreira. Então eu vou com o Dembélé nesse momento. Vou com o Dembélé também, eu acho muito legal o jogador que bate bem com as 2 pernas. A versatilidade dele, assim, é uma coisa incrível. E tu não vê nenhum movimento diferente quando ele tá trocando a perna, assim. Eu acho muito legal, vou com ele. Ele é inteligente para jogar, é muito inteligente. Quando ele vai bater pênalti, ele às vezes faz um movimento que vai bater com uma e vira e bate com a outra. É muito legal ver o Dembélé jogar. E é o cara que tá vivendo o auge, assim, ele teve problemas da transição Borussia Dortmund, em que ele era uma promessa e pro Barcelona, onde ele demorou a se afirmar, ele começa muito bem, cai, até porque o Barcelona teve uma crise de forma geral, né? E ele se reencontra no PSG, no seu país, e no time de 2000 e no time do ano passado ele já era até um certo protagonista, mas ainda tendo o Mbappé, e agora sim, agora ele é o cara do time. Ele tem o quê? 26? 28 Não anos, é muito. 28 anos. Alguns jogadores amadurecem mais tarde, né? E parece que ele já tem uns 32, 33, tá muito tempo aí, o Dembélé tá muito tempo aí. E 2 vezes ele teve a responsabilidade de substituir o Neymar como figura ali central. No Barcelona tinha o Messi ainda, mas agora que o Neymar sai, o Mbappé sai, ele consegue, e é uma fase artilheira que ele consegue dar assistências, e se ele for a estrela dessa final, ele é forte candidato à bola de ouro. Pela temporada que ele fez, muitos gols, muitas assistências, e a gente sabe o peso que tem a final da Champions League. Se ele ganha sendo o principal nome, eu acho que é difícil ele não ganhar a bola de ouro. Tanto é que o Rodri foi o melhor do mundo. Exato. Por causa daquele gol exatamente em cima da Inter. Um golzinho vai... O Dembélé, o que se dizia na época do Barcelona é que ele passava as noites jogando videogame. E aí ele dormia, perdia o horário dos treinos, não era tanta festa, era mais coisa de adolescente.
talvez por isso já tenha Sierra com o amadurecido. dele com razão, porque ele é muito bom. Pá! Fora da área, com as duas pernas, bate chapada, é caixa. Então, aí talvez ele jogasse muito com o Dembélé virtual e dormia com o Dembélé real. Até achava que ia fazer na vida real, né? E o Barcelona fez uma investigação, achou que era à noite, porque em Barcelona é fácil cair na noite. Não, era videogame. E acharam o login dele horas online. Teve isso. E aí descobriram, mas... tinha que derrubar a PSN do cara. Na seleção, foi o Spalletti na seleção italiana que deu uma entrevista dizendo que os jogadores italianos hoje em dia passavam muito tempo jogando videogame e isso era um problema para ele como treinador. O Pirlo falou que na final da Copa de 2006 ele passou o dia inteiro jogando videogame até ir lá pro estádio. Pirlo? O Pirlo disse isso. Que decepção, né, mano? Pô, tu imagina o filósofo da bola, o pensador. Hoje muitos jogadores jogam futebol manager, né? É bom. Se eu não me engano, naquele documentário da seleção francesa da Copa de 2018 mostrava o Pogba, o Griezmann nos voos, todos ali no futebol manager, que é bom também. Né? Nossa senhora, passa um belo tempo. Tu monta o time, tu contrata. Meu Queen's Park Rangers de 2030 tá voando na Premier League lá. Tá na Premier League já. Já. Votamos no técnico, Luiz Henrique ou Simone Inzaghi? O Luiz Henrique gosta de lives, né? Aliás, não com os colegas. Gosta. É bom. Bom, Luiz Henrique. Luiz Henrique, a cada 30 minutos ele tem que fazer um exercício físico. Apita o celular dele, ele tá fazendo apoio de solo aí, coisa. Tem isso porque eu não sabia. Cara, mostra na série lá dele, assim. É meio hiperativo? Maluco, né? Ele tem em casa barra pra poder fazer e tal. Qualquer momento ele tem que estar pronto pra fazer atividade física. O celular desperta, ele para tudo que tá fazendo e faz atividade física. Não sei se durante o jogo ele faz isso, né? Não, nunca vi, pelo menos. Acho que se agita tanto na beira tão do maluco, campo, não dá, já gasta energia ali, né? Mas eu vou de Luiz Henrique, né? Embora o Simone Inzaghi seja um baita treinador também. Eu vou com o Luiz Henrique também, responsável por mudar essa filosofia. Ele trouxe o DNA que faltava pro PSG. É o time campeão do Barcelona 14-15 jogava da mesma forma, né? Se a gente for ver. Então, pela história dele, eu acho que ele merece mais um título. E o trabalho que ele fez também é muito bom. Eu vou com o Luiz Henrique também. Eu gosto muito do Inzaghi, até não se sabe se ele vai seguir na Inter de Milão, ele pode ir para o futebol árabe depois dessa temporada, embora ele ainda tenha contrato. Imagino que ele ainda vai treinar um dos clubes mais endinheirados do mundo, daqui a pouco vai parar numa Premier League da vida, mas pela história como técnico que já tem, com títulos, não tem comparação ainda, acho que é o Luiz Henrique que leva essa. Belo voto. A seleção, então, a gente mostra... opinou em um? Não opinei em um. Tu divergiu em algum ponto dos escolhidos, Léo? Eu votaria no Luiz Henrique, votaria no Dembélé, no Martínez eu votaria. No Georgiano? No Georgiano, que não tem como, né? Esse é um cara candidato a ser, pelo menos, finalista no prêmio de melhor do mundo, não? Mas o que é o finalista? É aqueles 30 nomes, os 10? Não, acho que dos 10 pode ser. Joga com a 77, né? Dembélé, eu número que eu jogo na palavra. Por isso. Dembélé, Salah. Eu votaria no João Neves e no Fábio Ruiz. Rafinha, Vini, vai entrar o Vini. Mas não sei se o Mbappé Vini não fez uma boa temporada. Eu acho que o Mbappé foi melhor que o Vini. Se a gente for botar 5 é difícil. Acho que não entra o Kvaratskhelia. Me parece que se o critério for ser decisivo, o peso de jogar Champions League, a final é muito grande, vai ser provavelmente o Dembélé. Mas estou falando da bola de ouro, porque no The Best vai vir o cara do Mundial de Clubes, certamente. Sim. Pode ser. Mas o Estevão vai estar lá. Mas por números, acho que a briga seria Rafinha ou Salah, para mim. Por números. Mas eu acredito que vai ser alguém que vai sair desse jogo com o melhor. O Rafinha ainda é o artilheiro e o líder em assistências da Liga dos Campeões, né? A temporada do Rafinha é uma pena, na verdade. Se não é aquele gol da Inter de Yamal, Milão... Acho que o Barcelona bota 2 aí. Bota 2. O Yamal também. A seleção ficou, vamos ver aqui, acompanhando no campinho, Donnarumma. Tem que ser assim, ó, o goleiro é Donnarumma. E viemos com uma linha de 3 zagueiros, Marquinhos, Acerbi e Bastoni. Dumfries, Barella, Vitinha e Di Marco. E Nuno Mendes, aliás. Nuno Mendes. Kvaratskhelia, Martínez e Dembélé. Tá bem. Dá pra ganhar a Liga dos Campeões. O técnico é Luiz Henrique. Centraliza o Martínez, abre o Dembélé. Um 3-4-3 bem formadinho ali, misturando as duas formações. Esse time aí, forte. E o Barcelona e o Real Madrid e o City vendo em casa. Vamos tomar um chá depois disso? Dessa tensão do voto? O chá das 5, por favor.
Puxada 5 é com Steven Gerrard. Steve Gerrard. Steven Gerrard. Jogaram juntos, né, no Liverpool, tu e ele, né? Que tem cara de jogador do Liverpool esse aí, né? O Xabi Alonso. Assumiu o Real Madrid. Você agora. acabou de Eu assumir o falei que Real a Madrid. fatiada é igual. Sabe aquela fatiada que Sim. ele dá assim, a fininha embaixo do gramado? É a mesma coisa. Mas nesse dia não tinha Xabi Alonso ainda, né? Ainda não. Não. Make Us Dream. O documentário do Gerrard, foi sugestão do Nicolas, nosso colega lá, Nicolas Lida. Ex-açoitador aqui da dos gente. fundadores do Tinha um Liverpool. relho dos aqui, fundadores. batia na gente quando a gente passava. Não, agora do ele tempo. mascarou e não vem mais, né? Não vem mais. Não. Mas o documentário é incrível, tá? Mostra toda a pressão que o Gerrard tinha em cima por ser um capitão do Liverpool que não tinha vencido grandes conquistas ainda, ao contrário de todos os capitães. Ele até fala, eu sou capitão do Liverpool e eu tenho essa pressão porque todos os capitães do Liverpool um dia foram campeões e ele não tinha conseguido ainda até a final de Istambul, que completou 20 anos no domingo. O grande milagre de Istambul, que o Milan sai ganhando 3-0, o Gerrard, o Liverpool do Gerrard empata 3-3, o Dudek faz aquela defesa incrível no último lance na prorrogação e o Liverpool conquista a taça. E é legal que mostra todo um lado humano, assim, do quanto ele sofria pressão, de quanto ele até tinha um pouco de síndrome do impostor até. Frequentemente ele fala no documentário, será que eu sou bom o suficiente? Am I good enough? Então é um baita documentário, tem imagens incríveis também, eu acho que está na Amazon Prime, né? Não sei se está... Agora Não, não, tem eu não vi na ainda. Amazon, eu vi que tinha na Amazon a última Amazon, vez. Então Eu vale fui ver muito porque a eu pena. falei que talvez o Thiago Alonso não tivesse nesse time, não só tá como ele faz o gol de empate. É, ele Ele faz tava- o gol de empate. O Castilhos, no Primeiro caso. Castilhos Alonso. Quando o Grêmio vende o Lucas pro Liverpool, 6 meses depois eu faço uma entrevista com o Lucas. É uma folga, assim, ele tava... Inclusive, cara, tô aqui na Disney de Paris com a minha mulher e tal. E uma das perguntas que eu fiz pra ele 6 meses depois, como é que é o Gerrard no vestiário? Ele disse, eu nunca falei com ele. Eu disse, como assim? Tu nunca falou com... O cara teu companheiro disse, não, cara, aqui é completamente diferente. Aqui não tem resenha de vestiário, não tem a liga de futebol, não tem conversa, cada um chega, parece um escritório, tu bota tua roupa ali no cabideiro, tu faz teus exercícios lá, tuas medições, vai pro campo, cada um, é como se eu estivesse no escritório. Aí depois o Gerrard, eles ficam amigos e o Gerrard inclusive aponta o Lucas como futuro capitão do Liverpool, e o Lucas vem a ser capitão do Liverpool, mas nos primeiros 6 meses eles não conversaram, tu imagina? É muita frieza, né? É muita frieza. É muita não frieza. precisa tanto assim também, né? Mas é típico do inglês. Do inglês isso, né? Pô, o time do Liverpool, Dudek, Finan, Carragher, Ipia e Traoré, Luiz Garcia, que faz o gol na semifinal contra o Chelsea polêmico, Xavi Alonso, Gerrard e o Rize, Harry Kewell e Milan Barros, que jogava com a 5. E Isso ainda é entram 2000 Smisser, Raman time e virar o Cissé. 0-3 é... E esse time, esse time 2005. perde pro São Paulo do Leonel Chaves Não, e do Rogério Ceni. E ganha Grande abraço pro Leonel ganha Chaves, de nosso Dida, amigo. Cafu, Nesta, Stan, Maldini, Gattuso, Pirlo, Sidorf, Kaká, Massa. Crespo e Tchevchenko É do loucura. Carleto, né? Ou do E Carlos, depois, como no final chamaram. do ano, perde pro São Paulo. E tinha o Moses, não é Moses. Era um ponteiro esquerdo, rápido, que entra no segundo tempo contra o São Paulo. Pô, aí já muda um pouco o time, né? Eu só lembro muito daquela falta que o Tem o Gerrard Peter bate- Crouch já, né? Peter O Crouch. Gerrard bate e o Rogério Ceni cata no ângulo. Aquela defesa é fenomenal. Aquilo ali ia ser um golaço do Gerrard. A defesa... Uma defesa que é histórica, assim, Sim. né? De quadro. Que jogo do São Paulo, né? Porque foi uma escapada, né? Foi Que uma jogou o escapada. Mineiro é brincadeira. Gol do Danilo, né? Mineiro que não conseguiu jogar no Inter. O Inter achou que o Mineiro não ia dar jogador e liberou. Os gênios que comandam os nossos clubes. Mas, Até enfim. porque ele era gaúcho ainda. Vamos viajar, gurizada, porque futebol é uma viagem. Vamos a Munique. Munique, cidade da Poderíamos final ir da Liga mesmo, dos né? Campeões. Poderíamos ir estar no Allianz Arena. Senão vamos Arena em Munique. outubro, né? Na Baviera, em outubro. Setembro, também né? Setembro. É né? outubro. Ah, é Mas verdade, eles é fazem isso em aí, é um setembro. pouquinho antes, né? É. O estádio de Munique hoje ele é só do Bayern, né? Ele era do Munique em 1860, mas o Bayern comprou a parte do Munique, né? Eu nem sei se o Munique existe ainda, acho que está jogando divisões regionais. Mas E aquele, o jovem os- Vitor Andrade, que era uma promessa junto com o Neymar, jogou no Santos, 1860 é. O Munique. estádio original era bonito também, Era né? Que tinha olímpico. aquela parte meio espelhada, só um lado com aquele toldo por trás, era muito bonito. Eu me lembro da Bundesliga sábado pela manhã, quando eu chegava da faculdade na TV Cultura, na TVE, que é TV Cultura transmitida pela TVE.
E os jogos eram nesse estádio. Eles também faziam um campeonato japonês, a J-League, que estava começando naquela época. Sábados pela manhã, sábados inesquecíveis. Tinha o Kashima Antlers do Zico, tinha também o Alcindo, né, que era o careca cabeludo. Jogou no Grêmio. Tava no Grêmio... No ano da segunda divisão. Ele joga o Grenal da semifinal da Copa do Brasil, né? Isso. E era uma joia do Flamengo, que acabou não dando certo no Flamengo. Muitos dos jogadores que não dão certo no Flamengo. O Flamengo não aproveitou aquela safra. Marcelinho Carioca, Djalminha, Alcindo, Júnior Baiano um pouco mais. Marquinhos jogou mais, esse ele aproveitou. Nélio. O Nélio acho que foi o que mais jogou daquele time. Fabinho, que depois jogou no Grêmio, também, o volante número 5. Enfim, mas é uma belíssima cidade. Anterior, é isso? Dessa época também. Paulo Nunes também. Paulo Nunes também. O Paulo Nunes teve uma lesão no joelho, né? Isso atrasou um pouco. Ele vem junto com o Magno. Eles apostavam, o cara caro era o Magno. O Grêmio contrata o Magno. E o Paulo Nunes vem de contrapeso. E aí tem uma história do Sérgio Vilar, nosso grande amigo. Era repórter setorista de Grêmio. E aí ele liga pro Filipão e diz, o Grêmio tá trazendo o Magno e o Paulo Nunes. Eu não pedi esse Paulo Nunes aqui no gauchão, não vai conseguir tocar na bola, fraquinho. E o Sérgio Vilar fez a matéria. No outro dia o Filipão tava marara com ele. E o Paulo Nunes conta que ele chega para se apresentar, tá o Filipão e o Koff, ele chega a se apresentar. Ele vai na sala do presidente. Aí ele chega, era verão de bermuda, camiseta regata e chinelo. E o Filipão não vai jogar aqui, presidente. Te falei, ele não vai conseguir jogar aqui. E vira uma das grandes lendas e esses dias o Filipão confirmou essa história aí também. Agora não ficou brabo mais, né? Na época ele ficou brabo. Tirou o bigode, tá paz e amor. Deu um discurso. Amigo do Ancelotti. Ô, Léo, só sobre Munique, é uma cidade que costuma dar sorte para equipes que nunca foram campeãs, né? Foram 4 finais lá em Munique. 79 o Nottingham Forest foi campeão. Depois o Borussia Dortmund ganhou pela primeira vez o seu título 97. 3-1 nas Juventus. Isso. E em 2008 a gente teve 2011 foi o título do Chelsea, né? Ganhou contra o Bayern. 11-12 o Chelsea ganhou. E teve o Olympique de Marseille também, que ganhou lá em Munique. Então, 4 equipes que ganharam a primeira vez na cidade de Munique. E depois ganha do Cruz. Um documentário legal também, que é I Believe in Miracles, do Nottingham Forest, que mostra como é que foi a chegada do Brian Clough e como eles conquistaram 2 vezes a Champions League. É outra dica legal para quem... E foi um clube que agora está de volta, mas foi um clube muito tradicional que por muito tempo esteve em divisões menores. Quase foi para Champions, hein? Quase, depois na última rodada pro Chelsea. Né? Depois que a gente fez o programa sobre o Nottingham Forest, eles foram caindo. Mas aí é a força mas com o Sunderland a gente deu sorte. É. Inclusive, acho que é o nosso craque da rodada, próximo. Não é? Né? Mas a dica para quem for a Munique, cerveja boa e barata. €1 a cerveja, porque a cerveja na Alemanha, olha só, é subsidiada pelo governo. Que loucura. É tipo água. Então... Partiu? Você um joelhinho de porco com uma cervejinha, um chopinho. Ou uma salsicha boque. Né? Salsicha boque eu acho super valorizado. Você não acha? Mas enfim, quem tem mão de Playmobil, por exemplo, pode ir a Munique e pagar €1 a cerveja, né, Torreal? É, importante. Daquela marca que custa uma fortuna no esquilo. Oi? Salsicha boque, mas aquela marca ali custa uma fortuna. E a podemos falar, né? Paulaina. A Paulaina Copão. A €1, tu quer morar, né? Não dá. Tu quer morar, né? Pega o copo. O Torre chega a tremer ele. Pô, eu tô vendo passagem aqui. Tá 20... Dá pra ir até sábado? 25 uma de 500 ml. Pô, se tu pegar ali nas contas que tu for beber aqui lá, a passagem tá paga. Será que... Então, o passaporte tá na mão, hoje é terça. Dá pra ir amanhã e ainda pegar a semaninha e pegar o final de semana. Tu vai pra FanFest. É isso. Não, isso aí. O problema é não voltar, Faz que nem né? de velho, lá pula o muro e entra no jogo. Lá em Barcelona tinha um mercado alemão, Lidl, que patrocina inclusive a Liga dos Campeões, e eles tinham promoções de Paulaner de tempo em tempo. Tu comprava, ela era, acho que era €2. Tu comprava 3, pagava €3. A €1. Aí eu cheguei aqui no Porto Alegre, R$25. Não dá pra ser feliz. Eu tenho 2 copão de Paulaner vazio, né? Porque não vou tomar isso aqui no Brasil daquele tamanho, né? E a cada vez que eu me mudo, e agora eu vou me mudar de novo, eu levo os copões, né? E a Manu sempre reclama, pô, que esses copos aí, não sei o que e tal. Não, mas eu tenho que guardar. E o medo de quebrar, Vai, eu também tenho um. O que me dá uma dor e eu xingo é quando o clube alemão, geralmente o Bayern é campeão, eles jogam Paulaner um nos outros, assim. Aquilo é um crime. Patrocinador. Mas é um crime, não joga fora. O craque da rodada, por favor. É teu queridinho, Castilho, o craque da rodada.
Isso. Tu cantou a pedra, né? Eu achei que ia dar. Eu também. Pior que o Torre me perguntou antes, tá aí, que tu acha? Eu acho que vai dar problema, porque é sempre assim com o Sunderland, né? Até o final da segunda temporada, tá a torcida comemorando em Wembley e não é a torcida do Sunderland. Aí a senhorinha que ela fala, por que são sempre eles comemorando e não é a gente? Dessa vez foram eles. Mas teremos mais uma temporada, né? E pelo menos subiu agora. O gol no último lance do jogo, saiu perdendo pro Sheffield United. O gol do Tommy, é um cara que tá vendido já pro Brighton na próxima temporada. E o Sunderland sai perdendo, empata e consegue fazer a virada aos 94 do segundo tempo. Que lindo. Que lindo. Sensacional, né? Uma semifinal com gol nos acréscimos, a virada com gol nos acréscimos. Pô. É, A história foi escrita realmente por um documentário, mas eles queriam que certamente, em vez do faturar com o documentário, não precisava, né? 1 bilhão e 200 milhões de libras, né, pra... E agora montar um timezinho pra ficar em 17º e agora é com a Netflix, né, fazer toda essa história que vai virar a história do Rex, né, a história de superação, não é mais aquela história do time que só se dá mal. Por causa desse gol do Tony Watson, que é o nosso craque. O nosso craque, Tom Watson, deu o gol... Elementar, meu caro Watson. Exatamente. Sabia que eu sou um grande fã de Sherlock Holmes e nos livros não tem, ele nunca tem fala essa frase. Nunca fala, né? Nunca falou. Inventaram no Brasil isso aí? Eu não sei onde é que inventaram. Eu acho que não foi no Brasil, porque tem um... até o Elementary, aquela série. É verdade. Mas nunca é dito isso daí. Talvez é um pelos dos livros. Filmes. Talvez Pode dos ter filmes. sido. Uma fala Pode dos ter filmes. sido. Acabou, tá? Não. Antes que a Jana pule na gente. Tem que dizer que o documentário está na Amazon. Aí. E também pediu o palpite do pessoal pra final. Isso é bom, hein? Boa lembrança. Valendo uma Paulânia. Valendo a Paulânia? Vamos. Então vamos. Vamos lá. Deixa eu anotar aqui, que eu tenho que guardar essa folha. Sabe que meu filho pegou o roteiro esses dias do Deu Liga e ficou empolgadíssimo. Que perigo. Não deixa. Pedro. 1-0 Dembélé. 1-0 PSG. PSG. Vou de 2-1 PSG. Mas se a Inter ganhar o gol do Barella. A Inter tem feito, todos os jogos tem 200 1-0 gols, Inter. Martínez. Das últimas 5 finais, 4 foram 1-0. Vai ser a sexta, vai ser mais 1-0 agora. Tu falou que o gol vai ser do Dembélé, né? Vou até anotar aqui. O teu gol é do... Vai ser 2-1, vai ser gol do João Neves e do Dembélé, e o gol da Ter vai ser do Barella. Tá. Não precisa anotar, Léo. Vai ter corte. Vai estar na nuvem. Pô, se a gente acertar, a gente vai encher o saco pra ter um corte. Sacanear depois. Castilhos, que é 1-0, gol 1-0, gol do Martínez no finalzinho do jogo. Martínez. Uma xiripa braba. Na seleção argentina ele não faz. 2-1 Inter. Martínez e Acerbi pra Inter. E Dembélé... Não, Kvaratskhelia pro PSG. Só pra te poder escrever ali, sim. Kiva. E eu acho que vai dar Inter, 1-0. Bem típico italiano. E vai ser um jogo chato, hein? Vai ser. Como são as finais. É um jogo nervoso, é um jogo amarrado. Vai ser 1-0. Gol de quem? Kiva. Íntimo já. Tá, não, mas o Kiva joga pelo PSG. Vai ser gol contra. Pode ser. Bola na área, desviou, gol. Martínez. Jogo tão chato. Kiva. Fui no embalo aqui. Agora sim pode terminar. Ninguém palpita gol agora contra. sim. Tá, agora deu. Senão vai ter gente infartando. Né? A produção é de quem ainda está viva ali, não infartou, Janaína Willi e Rafael Ramos, que não aparece aqui pra nada, né? Não sumiu, né? Ele tava antes tá de férias. Também. A técnica e edição de áudio é do Vinícius Rodrigues e do José Thiago Lemes. A sonoplastia é dele, o mito, a lenda, Paulo Fraga. Siga o Deu Liga na sua plataforma de áudio preferida, deixe as 5 estrelas, isso é muito importante, gente, na avaliação, e ative o sininho para receber uma notificação sempre que o episódio novo estiver no ar. E para quem está no YouTube, né, deixe lá o seu like, assine o canal de GZH, compartilha, ativa a notificação, bota o som bem alto, né, fica vendo as nossas caras, repete, fica vendo várias vezes. Fica em looping. Fica em looping, por exemplo, vou no cinema, por exemplo. Deixa rodando lá. Deixa rodando, entendeu? E porque alguém vai ver. O cachorro vai ver. Porque a gente precisa de vocês, entendeu? A gente volta na semana que vem com o campeão da Liga dos Campeões da Champions League. Agora tu toca a trilha final com a musiquinha da Champions, vai lá. The Champions. Assim vamos embora.